Olá, pessoal! Na aula de hoje do Bioquímica do Dia a Dia, nós vamos falar sobre a bioquímica do sabão. O sabão não é uma substância que pode ser encontrada na natureza, mas ele pode ser fabricado através de um processo muito simples. Tanto que os primeiros registros, as primeiras evidências da produção de um material parecido com o sabão datam de quase 3.000 anos antes de Cristo, na antiga Babilônia. E acredita-se que naquela época o sabão tenha sido descoberto mais ou menos por acaso, quando gordura animal contaminada com algum tipo de cinza, seja proveniente de queimadas ou da erupção de algum vulcão, foi fervido e com isso a gente teve a produção de uma espécie de uma nata por cima da gordura. E essa nata já era o sabão, mas naquela época ela nem foi utilizada com propriedades de limpeza. Ela, na verdade, foi testada para propriedades medicinais, para a utilização de emplastos para o tratamento de feridas. Então, para a gente entender melhor como que o sabão funciona na limpeza, os objetivos da aula de hoje são analisar a estrutura da molécula de sabão e relacionar essa estrutura com a limpeza geral. Então, falando sobre a estrutura química do sabão, o sabão nada mais é do que um sal de ácido graxo de elevado peso molecular. Então, a gente tem aqui um ácido graxo, que tem uma longa cadeia carbonada, e na extremidade dessa cadeia a gente tem um grupo ácido. E esse grupo ácido, quando ele perde essa hidroxila, ele fica com a carga negativa, então a gente tem aqui que essa molécula de sabão ela vai ser um ânion, que vai conseguir interagir com um cátion. E aqui no caso a gente tem o sódio, mas também pode ser o potássio. E como que a gente faz então para poder gerar um sal de ácido graxo? Existe uma reação chamada de saponificação, que é a reação da hidrólise básica do triacilglicerol. Trata-se de uma reação onde a gente tem a gordura ou o óleo reagindo com a água. Então, a gente tem aqui o óleo de cozinha e a água. E para que essa reação aconteça, a gente precisa de um catalisador, que no caso é uma base forte. Quando a gente tem a reação do óleo com a água na presença de uma base forte, a gente forma um sal de ácido graxo de cadeia longa, que é o nosso sabão. E aí, quem teve a oportunidade de conviver na roça, provavelmente deve lembrar de algum parente, pai, mãe, avó, avô, tio, que pegava banha de porco, juntava com soda cáustica e ficava mexendo e aquecendo no tacho até conseguir formar o sabão. E o que acontece nessa reação? A gente tem aqui um triacilglicerol, onde a gente tem uma molécula de glicerol, onde todas as hidroxilas estão ligadas a um ácido graxo. Quando a gente tem a reação desse triacilglicerol com a base forte, o que vai acontecer é que a gente vai ter a formação de uma molécula de glicerol e 3 moléculas de sabão, que é o nosso ácido graxo, sal de ácido graxo, interagindo com o íon sódio. Então, nós já entendemos a estrutura da molécula de sabão. Bom, eu acho que falar sobre sabão num ambiente como esse, num escritório, não é muito apropriado. Então, vem comigo que nós vamos para a cozinha. Bem-vindos à minha cozinha. E o que eu preparei para vocês aqui hoje é esse prato cheio de azeite de dendê, de um acarajé muito bom que eu acabei de comer. E esse outro prato que tem uma calda de chocolate, que é feita basicamente com açúcar e chocolate. E para a gente entender qual a função da água e do sabão na limpeza desses dois pratos, nós vamos colocar
um pouco de água até a gente cobrir completamente toda essa sujeira. E nós vamos esperar 5 minutinhos para ver o que acontece. Enquanto isso, eu vou dar um jeito aqui na louça da pizza de ontem e já já a gente vê o que aconteceu com os nossos pratos. Passados 5 minutos, pia limpa, nós vamos ver o que aconteceu com os nossos pratos. Eu vou colocar a câmera aqui no cantinho para poder mostrar para vocês. Aqui nós temos o prato que estava com chocolate. Quando a gente tira a água, olha só o que aconteceu. O prato está praticamente limpo. E quando a gente pega o prato que estava com óleo de dendê, não aconteceu praticamente nada. Mas e se eu pegar o sabão, ou melhor, a bucha com o sabão e passar nesse prato? Enxaguando com um pouco de água, o que acontece? Nós temos mais um prato limpo, sem nenhuma sujeira. Então, vamos entender o que aconteceu com os nossos pratos sujos. Primeiramente, o prato que estava com a calda de chocolate. Quando a gente coloca água sobre esse prato, o que vai acontecer é que a água vai interagir com as moléculas polares. E como a base para preparo dessa calda é o açúcar, e a gente viu na última aula que o açúcar é uma molécula polar, o que vai acontecer é que maior parte dessa sujeira vai ser removida. Mas a gente ainda observa aqui uma manchinha, porque a nossa calda não tem só açúcar, ela também tem chocolate, leite, manteiga. Então, para a gente ter o prato completamente limpo, a gente precisa utilizar o sabão. Mas como que o sabão consegue agir nesse processo de limpeza? Bom, a gente já viu a estrutura do sabão, a gente sabe que ele é uma molécula anfipática e que vai interferir diretamente na organização das moléculas de água. Então, as nossas moléculas de água, que antes estavam interagindo entre si, formando as ligações de hidrogênio, quando a gente tem a presença do sabão, esse sabão ele vai romper alguma dessas ligações de hidrogênio. Então, essas moléculas aqui que estavam interagindo umas com as outras, agora elas não conseguem mais interagir porque a molécula de sabão está entre elas. E essa situação, essa porção hidrofóbica do sabão que fica ali perturbando a organização das moléculas de água, ela também não está termodinamicamente confortável. Então, o que vai acontecer é que a gente tem uma tendência da aproximação dessas moléculas de sabão. Então, quando a gente tem a aproximação dessas caudas hidrofóbicas, o que a gente vê é que essa que está aqui no meio, por exemplo, ela praticamente não está mais interagindo com a água. E isso vai acontecendo, essas moléculas vão se aproximando umas das outras, até que a gente tem a formação de uma esfera. E dessa forma, a porção hidrofílica da água, do sabão, vai ficar em contato com a água. E aí a gente tem a formação da micela, que a gente já viu na última aula, que é uma estrutura termodinamicamente estável que consegue agradar as duas porções da nossa molécula de sabão, tanto a porção hidrofóbica quanto a porção hidrofílica. E a formação de micelas vai acontecer sempre que a gente tiver sais de ácidos graxos livres, ou seja, sabão, ou fosfolipídios com apenas um ácido graxo. E ela só vai acontecer quando a gente tiver uma concentração de moléculas maior do que um certo limiar. Porque a gente está vendo aqui, ó, com 5 moléculas a gente não consegue formar uma micela. A gente precisa de um número maior para poder formar essa grande estrutura aqui.
aí o que acontece com o nosso prato que estava com azeite de dendê? A gente tem aqui a nossa gordura que estava no fundo do prato. Quando a gente coloca água sobre essa gordura, não acontece nada, porque a gente já viu que essa gordura é apolar, então ela não consegue interagir com a água. Quando a gente tira a água, o prato continua sujo da mesma forma que ele estava anteriormente. Mas quando a gente acrescenta sabão a essa mistura, o que vai acontecer é que o sabão vai propiciar a remoção dessa gordura a partir da formação de micelas. E essas micelas vão ser carregadas pela água e nós teremos o nosso prato limpo. Então, como que isso acontece? A gente tem aqui a superfície do prato, tem a nossa sujeira, que é apolar, e essas moléculas do sabão, elas vão começar a interagir com essa sujeira, porque elas têm essa característica apolar que é encontrada aqui na gordura. Então, as caudas do sabão vão interagir com a sujeira até que a gente tenha uma quantidade de sabão suficiente para poder remover a sujeira do prato. Então, tem um filmezinho aqui que retrata melhor essa situação. Aqui a gente tem a molécula do sabão com a sua parte polar e a sua parte apolar. E o que vai acontecer é que essa molécula vai interagir com a gordura. Então, a gente tem a porção apolar interagindo com a gordura e aqui a gente tem as moléculas de água interagindo com a nossa micela. E aí a gente vê aqui ó, as moléculazinhas de água carregando a nossa sujeira embora. Então, quando a gente lava uma louça suja, as micelas é que são as grandes responsáveis pela remoção da gordura. A gordura é apolar, então a gente está vendo aqui, ó, enquanto a gente lava o prato, essas micelas estão sendo formadas. É óbvio, né, pessoal, que aqui ela está fora da proporção, é mais para vocês entenderem o que está acontecendo. E quando a gente lava esse prato em água corrente, o que vai acontecer é que essa micela vai ser carregada pela água. Então, aqui a gente já entendeu como que funciona a estrutura da micela, como que ela é formada, e lá no meio a gente tem a nossa gordura. Além de funcionar na limpeza, o sabão ele também é considerado como um tensoativo. O que isso significa? Ele reduz a tensão superficial da água, que a gente viu na última aula, que as moléculas que estão na superfície da água, elas têm uma interação mais forte, formando essa tensão na superfície, mas quando a gente coloca um detergente, igual a gente tem aqui o exemplo de um prato com orégano, e é uma mãozinha com um pouco de sabão na ponta, a gente vai ver o deslocamento das moléculas de água. E aqui a gente consegue enxergar porque nós temos um pouco de orégano sobre a água e a gente viu que justamente por causa da tensão superficial, esse orégano ele não afunda, ele fica sobre a superfície da água. E o que vai acontecer é que a porção polar do nosso sabão, ela vai chegar na superfície da água e vai romper essas ligações de hidrogênio, permitindo que a gente tenha uma expansão da superfície. Mas aí vocês podem perguntar, e os detergentes? A gente está falando muito de sabão, mas e os detergentes? Bom, o princípio dos detergentes é o mesmo do sabão. A diferença entre eles é basicamente a sua estrutura química, mas eles também têm propriedades que permitem a remoção da sujeira. A gente pode ver aqui que eles têm uma longa cauda hidrofóbica que tem a capacidade de interagir com a gordura, mas na extremidade a gente tem aqui um grupo sulfonado. Esses são os detergentes de caráter negativo, eles são ânions, são detergentes aniônicos. A gente também pode ter, na extremidade do detergente, uma amina quaternária. Isso vai fazer com que a molécula tenha uma carga positiva. Então, a gente vai ter detergentes catiônicos, que vão interagir, aqui no caso, com o íon cloreto.
Nós também temos detergentes de caráter neutro e de caráter anfótero. Isso tudo depende de onde esse detergente vai ser utilizado. Se ele vai ser utilizado na produção de cosméticos, se ele vai ser utilizado na limpeza de cozinha, na limpeza industrial. Isso tudo depende na escolha da molécula de detergente que vai ser utilizada em cada produto. E além disso, nós temos ainda alguns tipos de detergente, principalmente os detergentes para a limpeza de roupas. A gente não usa sabão para poder limpar roupa. O sabão em pó, na verdade, é um detergente. E algumas marcas, elas adicionam a esses produtos algumas enzimas, como as lipases e a proteases. O que essas enzimas vão fazer? Elas vão quebrar as moléculas grandes de sujeira em moléculas menores, e quanto menor forem essas moléculas, maior a chance delas interagirem com a água. Bom, e mais recentemente, a gente viu a importância do sabão no combate ao novo coronavírus. E onde que o sabão entra nessa história? Para a gente entender o papel do sabão, a gente primeiro precisa entender que o vírus que causa o novo coronavírus, a Covid-19, é o SARS-CoV-2. E ele é um vírus de fita simples de RNA, que está aqui representada em preto. Ele é envelopado, o envelope é toda essa estrutura aqui ao redor do material genético, que é composta por lipídios, que estão representados em laranja, pela proteína E, que é a proteína do envelope, e pela proteína S, que é a proteína spike, que tem duas subunidades, S1 e S2. E além disso, a gente tem aqui, interagindo com o material genético, o nucleocapsídeo, que vai proteger um pouco mais o material genético desse vírus. E essa proteína spike é justamente a proteína responsável pelo contato do coronavírus com o receptor ACE2 que está nas células humanas. E com isso, o vírus vai ser internalizado e essa célula vai ser infectada. Então, agora que você já conhece a estrutura do sabão e você viu que o vírus tem essa membrana formada por lipídios, você já deve imaginar que a região hidrofóbica do sabão ela vai interagir com essa membrana. Então, quando a gente tem aqui o sabão, que aqui está representado por essas moléculas mais ou menos rosa, elas vão destruir a membrana e elas vão formar uma micela com conteúdos da membrana em seu interior, e elas também vão interagir com essas proteínas de membrana. Aqui no caso a proteína E e a proteína spike. Ela vai envolver essa proteína, porque proteínas de membrana têm uma região apolar, então ela vai aqui interagir e ela vai impedir que essa proteína seja eficaz. Com isso, com a destruição do envelope viral, o vírus perde a capacidade de infectar as nossas células. Por isso que é tão importante a gente manter o hábito de fazer a higienização das mãos com água e sabão. Então, com isso, agora que você consegue relacionar a estrutura da molécula de sabão com a limpeza em geral, a gente encerra a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e que estejam conosco nas próximas aulas do Bioquímica do Dia a Dia.